Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 15, que fica mais, dá melhor para a gente entender. Daniel 3, a partir do versículo 15. Nosso pastor está em viagem, tá, irmãos? Mas ele já, no domingo pela manhã, ele já estará aqui, tá? No final do culto a gente vai orar por ele, como a gente sempre ora no nome de Jesus. Vamos lá. Daniel 3,15, eu vou ler com vocês aqui essa versão. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, isso aqui é tudo instrumento da época, tá? Da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, senão no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. Serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Versículo 16. Sadraque, vamos ler? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Versículo 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Fecha teus olhos. Pai, fala conosco através da tua palavra e nos abençoa nessa noite no nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Essa passagem da Bíblia é uma passagem muito conhecida. Nós falamos sobre ela há umas semanas, acho que há uns meses atrás, sei lá, num domingo pela manhã. Eu fiquei pensando o que eu ia trazer para vocês nessa noite e Deus tocou muito no meu coração para trazer essa mensagem aqui. A palavra de Deus fala que o povo de Deus ele foi escravizado algumas vezes. Uma das vezes que o povo de Deus foi escravizado foi quando eles foram levados para a província da Babilônia. A Babilônia, irmãos, naquela época, só para dar um prelúdio para vocês, era um reino que era um reino, como é que eu posso falar? Era a elite do mundo na época. A Babilônia mandava, ela tinha poder bélico, ela tinha poder financeiro. A Babilônia ditava a moda, as pessoas se vestiam que nem os babilônicos, as pessoas se maquiavam que nem os babilônicos. Então era um reino muito poderoso e muito rico. E a palavra de Deus fala que por desobediência do povo de Deus, eu quero que você entenda isso. Por desobediência do povo de Deus, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Só que o cativeiro do povo de Deus na Babilônia foi um cativeiro diferente. Geralmente, quando o povo de Israel era levado como escravo, como aconteceu no Egito, eles eram de fato de direito escravos. Os escravos não tinham direito a nada. Quando eles foram levados para a Babilônia, a palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor ele era muito inteligente. Ele fez uma espécie de escravidão diferenciada. Ele disse assim: olha, eu quero que vocês separem para mim, falou para os babilônicos, as pessoas mais inteligentes de Judá, e eu quero que essas pessoas trabalhem para mim. Então, as pessoas que tinham destaque na nação judaica, elas iam para a Babilônia servir como funcionários do rei e tinham algumas regalias, muito obrigado, Nil, que os escravos normalmente não tinham. No meio dessas pessoas foi um grupo de 4 amigos: Daniel, Misaías, Azarias, põe para mim, Vitor, eu esqueci o nome. Ananias, Misael e Azarias, pronto. E o Daniel. O que o rei fazia questão, assim que os judeus chegavam na Babilônia, de transformar toda a sua cultura. Eu costumo dizer, irmãos, que não tem nada mais cultural no ser humano do que 2 coisas: a comida e o seu nome. Vamos lá. Não é todo lugar do Brasil que se come açaí com peixe assado. É ou não é? Se você for no sul do Brasil, a comida lá é diferente. Tem uma moça aqui da nossa igreja, uma irmã, que ela é casada com um rapaz do sul. Ela disse que quando eles estavam noivos, ela viajou para lá com a família dela, e ela viajou nessa época de festa junina. Ela disse que achou super estranho, porque no sul, principalmente na região dele, as comidas típicas dessa festa, desse período de festa junina é pinhão, pipoca. É pipoca, gente. Pipoca, quentão,
Eu disse, o povo vem para cá, acha estranho a gente comer vatapá. Tem algo que é muito específico. Eu conversando com o pastor Antônio esses dias, lá no Acre, o Acre ele foi muito, tem muito cearense lá no Acre, né? Tem uma comida típica do Ceará, que quando você vai lá em Fortaleza, você encontra nas lanchonetes mais populares da cidade, uma placa que diz assim, ó, temos gostosinho. Você sabe o que é gostosinho? É um prato bem fundo de cuscuz, carne moída e vinagrete. Lá no Acre tem um parecido, só que tem um nome diferente, né? Como é o... Baixaria. Sangue de Jesus, irmão. É a mesma coisa, né? Só que com mais tempero, mais condimentos, né? Então, comida é muito típica. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando esses 4 amigos chegaram na Babilônia, a palavra de Deus fala que baixou uma ordem para eles. Qual foi a primeira ordem? Nós vamos mudar a sua alimentação. E para o judeu, a alimentação é algo completamente diferente. Porque o rito de comer é praticamente um ritual... É um ritual ecumênico. É um ritual religioso, melhor dizendo. Só para você ter ideia, o judeu, antes de comer, ele dá uma canção. Quando ele vai cear na Páscoa, ele faz alguns rituais. Um dos rituais mais curiosos que o judeu faz na Páscoa judaica é que ele, antes de beber o vinho, ele pinga, só para você saber, isso é curiosidade, ele pinga o dedo midinho no vinho e ele limpa num pano branco. Você sabe por que ele faz isso? Porque ele lembra da 10ª praga do Egito, em que os primogênitos foram mortos. Você lembra da 10ª praga do Egito, que os primogênitos foram mortos? Por que ele faz isso? Porque o vinho tem um significado de alegria para eles, tem um significado de alegria. Não vá atrás de alegria, tenha cuidado com as alegrias que você vai atrás, viu? Ô pastor, porque o senhor falou que é alegria, eu quero ficar muito alegre. Cuidado, irmãos, calma. O vinho tem um significado de alegria, então é como se eles estivessem condoendo com a dor dos egípcios. Então eles tiram um pouquinho da alegria da Páscoa deles. Então, para o judeu, a comida é algo altamente religioso. E a palavra de Deus fala que eles receberam uma proposta do copeiro do rei. Qual foi a proposta? Nós vamos mudar a sua alimentação. Só que eles não queriam mudar a alimentação, porque toda a alimentação na Babilônia era uma alimentação que tinha um cunho religioso aos deuses babilônicos. E eles fizeram o seguinte desafio: nós vamos passar determinados dias comendo o que a gente tem costume de comer. E os funcionários da Babilônia, que são babilônicos, nativos, vão comer a comida da Babilônia. E no final desses dias nós vamos ver quem é que vai ficar mais forte. E a palavra de Deus fala que o nosso Deus honrou todos eles. E no final desses dias, nesse período que eles fizeram esse desafio, todos os judeus estavam mais fortes do que os babilônicos. Eu acho sensacional que eles não se corromperam nem com a comida do lugar. Tem pessoas, irmãos, que se corrompem com tudo. Eu cresci ouvindo a minha tia dizer assim: meu filho, você tem que aprender a entrar e a sair de um lugar sem se corromper. Tem gente que não tem condições de ser abençoado porque se corrompe com a bênção. É ou não é? A pessoa fica na igreja e começa a pedir a bênção, e na hora que a bênção vem, a pessoa afasta de Jesus. Tem gente que fica: Senhor, Senhor, estou cansado de andar de ônibus. Eu não quero mais andar de ônibus, é um aperto, a gente já chega na igreja suado, a gente já chega na igreja amassado. Me dá um carro, Senhor, me dá um carro para eu te servir. Fica: me dá um carro para eu te servir. Senhor, estou cansado de pagar aluguel. Me dá uma casa, eu vou colocar no meu projeto de vida, na parte financeira, o projeto de vida, a gente vai distribuir muito provavelmente já em dezembro. O projeto de vida, para quem já fez projeto de vida aqui, levanta a mão. Você sabe que tem delimitadas áreas, né? Sentimental, espiritual, financeira, familiar. As outras áreas não são muito preenchidas não, mas a área financeira, meu irmão, precisa de uma cartolina para anexar no projeto de vida. Vai todo mundo colocando. Eu quero uma casa, e fica a pessoa: eu não aguento mais morar de aluguel, eu quero uma casa. E peça a Deus que Deus te abençoe. Você crê ou não crê? Quando a pessoa recebe a casa, não vem mais para a igreja. A pessoa é solteira: Senhor, quero casar, quero beijar, quero constituir uma família. Aí Deus vai lá e dá um marido abençoado para a irmã. Quando a irmã recebe o marido, não vem mais para a igreja. Aí o pastor chega: cadê a irmã que nunca mais veio, que pediu um carro? Não ficou em casa, o irmão ficou em casa. Por que ele ficou em casa? Ele ficou em casa lavando o carro. Irmãos, eu estou contando piada, não acontece. Que ele não quer sujar o carro hoje. Choveu à tarde, a cidade ficou um pouco enlameada, ele não quer sujar o carro não. Mas não era o irmão que pedia o carro para vir para a igreja, para louvar a Deus, para adorar o Senhor, ainda pede: pastor, consagra o nosso carro. Vou consagrar com o maior prazer. Eu comprei isso aqui, pastor, para servir ao Senhor Jesus. A pessoa não vem. Cadê a irmã que estava pedindo para casar? Deus concedeu o casamento à irmã. Cadê a pessoa que estava pedindo por uma casa? Deus deu a casa. Cadê a irmã que nunca mais veio? Não, pastor, eu fiquei em casa esses dias que eu queria lavar a minha casa. Cadê a irmã que pedia pelo casamento? A irmã casou, ficou em casa. Eu só posso crer que está lavando o marido. Tem gente que é abençoada e se perde com a bênção. Você sabe por que Deus não te abençoa ainda no que você está pedindo?
Porque ele está enxergando lá na frente. Provavelmente ele está vendo que você não tem condições de ser abençoado, porque você vai se perder com a tua bênção. Deus não vai te abençoar com algo que vai te afastar dele. Não vai. Antes de você pedir a bênção, você tem que pedir para se preparar para receber. Você quer um exemplo de alguém que ia ser abençoado, não tinha preparação? O José. O José começou a receber sonhos que ele ia ser o governador do Egito na adolescência. Você acha que ele tinha condições de virar governador do Egito adolescente? Tinha ou não tinha? Tudo que Deus dava para ele em sonho, o que ele fazia? Batia a boca para os irmãos. Você acha que depois que ele virou governador, ele podia estar falando tudo que ele sabia do reino para as pessoas? Não podia. Ele teve que passar por um processo de preparação. A luta que você está passando muitas vezes pode ser uma preparação de Deus para te abençoar. Você não entendeu não? Quem vai ser abençoado aqui? A luta que você está passando é uma preparação de Deus para te dar uma bênção bem grande. Pois peça a Deus para te preparar. A gente pede muita bênção e não pede preparação. Sabe o que é que acontece? Um dia Deus abençoa. Só que por falta de preparação da parte de Deus para nós, da parte de Deus, da nossa parte, a bênção bate e volta. Aí depois é mais difícil. Vou te dar outro exemplo na Bíblia. A Bíblia fala que um dia o Moisés estava lá no Monte Sinai e estava recebendo os 10 mandamentos de Deus. E o povo estava pecando lá embaixo. O Moisés desceu furioso. No momento de fúria, o Moisés pegou as tábuas dos 10 mandamentos e jogou no chão. Aí diz, pastor, mas o povo estava pecando. Estava. Mas Deus colocou os 10 mandamentos nas mãos do Moisés. Por que ele jogou no chão? Você está entendendo? E depois Deus dá outra oportunidade, lógico que dá. O Moisés teve que subir de novo, mas quando ele subiu de novo foi mais difícil. Foram 40 dias de jejum. A Bíblia fala que o Moisés teve que talhar as tábuas. E Deus foi só ditando. E o Moisés foi que foi escrevendo. Foi tudo mais difícil. Deus deu a oportunidade? Deu. Só que o Moisés não estava pronto. Você consegue entender? Então tem gente que não tem preparação para ser abençoado. Eles não se corromperam nem com a comida. E a palavra de Deus fala que a segunda coisa que foi feita com Ananias, Misael e Azarias foi mudar o nome. Por quê? Porque o nome deles tinha um nome de louvor a Deus. Cuidado quando você tiver filho, escolha bem direitinho o nome do seu filho. Olhe o significado. Ah, pastor, porque eu vi na Bíblia. Cuidado, irmãos. Não é todo nome na Bíblia que tem um cunho bom, não. Experimente colocar o nome do seu filho de Nabucodonosor. Não é não? Põe de Judas. Judas tem um significado bonito. Você sabe qual é o significado do nome Judas? Louvor. Mas quem é que coloca, irmão, o nome do filho de Judas? Não coloca mais. Porque até você explicar, imagina o menino no colégio. Tendo que explicar, não, meu nome significa louvor. Louvor o quê, rapaz? O nome deles foi mudado. Eu trouxe para vocês o significado dos nomes. Olha só, o Ananias, o significado do nome Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. É um significado abençoado, é ou não é? O Ananias teve o nome mudado para Sadraque, inspiração do sol. O nome deles tinha um nome de significado de louvor a Deus e começou a ser mudado o nome para significado de deuses babilônicos, adoração a deuses babilônicos. O Misael tem o seguinte significado: semelhante a Deus. Quem precisa ser semelhante a Deus? Dá uma glória a Deus aí. Todos nós. Ele teve o nome mudado para Mesaque. Olha só o significado de Mesaque: o servo da deusa Sheba, ou Sheba, mas acho que é Sheba porque ele tem acento. O Azarias, esse nome é maravilhoso. Olha o significado: o Senhor é meu ajudante. Quem precisa de Deus como ajudante aí? Quem precisa do auxílio do Senhor? Tá aí, põe o nome do teu filho de Azarias. Ele teve o nome mudado para Abednego, o servo de Nebo, ou servo do Deus Nebo em algumas traduções. Vocês entenderam que tudo deles, inclusive os nomes, era de adoração a Deus? Eles tiveram nomes trocados para adoração de Deus e os babilônicos. O Daniel teve o nome dele trocado. Daniel virou Belsazar. Aí você diz, por que na Bíblia está escrito o nome Daniel, que é o livro que a gente está lendo? Eu acho que é porque ele escreveu, ele não ia colocar o nome Belsazar, ele botou o dele. Eu estou conjecturando, tá? E a Bíblia fala que um dia, esses três aqui, a Bíblia não fala onde é que o Daniel estava, eles passaram por uma luta absurda. A palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor foi colocado no coração dele o intento de construir uma estátua banhada a ouro. E essa estátua, ela era muito alta, ela tinha 21 metros de altura por 2,5 de largura. 21 metros de altura, me falaram que dá um prédio de cerca de 7 andares.
Ela era uma estátua muito alta. E no dia, o rei marcou um dia para a estátua ser inaugurada. Como é que seria a inauguração da estátua? Iriam tocar os instrumentos. E no momento que esses instrumentos fossem tocados, aquela lista de instrumentos que nós lemos aqui, toda a nação tinha que se dobrar para adorar aquela estátua, ou ao Deus que aquela estátua representava. E naquele dia foi marcado e todo mundo estava lá. E a palavra de Deus fala que começou a tocar um monte de instrumento que a gente botou ali, harpa, lira, tamborim, todos os instrumentos. E no momento que esses instrumentos foram tocados, toda a nação se prostrou. Menos 3 pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você imagina a cena, irmãos? Nós temos hoje, eu acho que um público de pouco mais de 200 pessoas. Eu falo isso pela quantidade de cadeiras que a gente colocou aqui hoje. Imagina se todo mundo se ajoelhar aqui e 3 pessoas ficarem em pé. Vai ficar evidente, vai ou não vai? Todo mundo vai ver. Isso foi um insulto. A palavra de Deus fala que o rei ficou altamente furioso, porque pessoas chegaram para o rei e disseram assim, tem 3 pessoas na nação da Babilônia que não estão adorando o que o Senhor mandou adorar. E o rei ficou furioso, por quê? Porque ele foi desafiado. Imagina, irmãos, uma estátua dessa não foi feita do dia para a noite. Uma estátua dessa magnitude, para ser feita com a tecnologia de hoje, ela ia demorar, imagina da época. Eu imagino que foram meses de construção. Meses de construção, depois ela foi banhada a ouro. E os 3, é como se eles tivessem feito pouco caso do trabalho do rei. Você consegue entender? Pouco caso do trabalho do rei. O rei mandou chamá-los. E a palavra de Deus fala que o rei mandou chamá-los e o rei estava irado. E a palavra de Deus fala que o semblante do rei mudou. Tem gente que quando fica chateado, o semblante muda, né? É igual aquele memezinho da internet. Eu estou convertendo a minha alma e o meu espírito, mas a minha cara ainda não se converteu. Quem é que é assim? Levanta a mão, que não consegue converter a cara. Só 2 pessoas, todo mundo aqui tem a cara convertida. Interessante. Coisa boa, que igreja convertida. Eu vou orar para vocês subirem agora. O rei mudou o semblante. E a palavra de Deus fala que o rei fez a seguinte pergunta: é verdade que vocês não adoraram a estátua que eu mandei fazer? Eu vou dar a segunda chance para vocês. No momento em que eu mandar tocar a trombeta e todos os instrumentos, vocês vão ter que se prostrar à estátua. A palavra de Deus fala que os 3, na frente de todo mundo, eles desafiaram o rei pela segunda vez. Eles olharam para o rei e deram uma resposta espetacular. Qual foi a resposta que eles deram? Bora o versículo 16, Vitor, para mim, por favor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Em outras palavras, a gente não vai gastar a nossa saliva te respondendo sobre isso. Irmãos, isso é muito profundo. Eu escuto essa passagem, quando eu era criança, eu escutava musiquinha sobre essa passagem, eu escutei várias pregações sobre essa passagem, só que eu nunca me atentei a isso. Nós, seres humanos, quando nós somos confrontados, quando nós nos sentimos injustiçados, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Tomar satisfação. A gente tem que aprender com esses 3. Eu estou nesse período aqui agora. Eu não sei se você, com certeza já foi, acusado de algo que você nunca fez. Quem já foi aqui? Qual foi a sua primeira atitude? Qual foi? Tomar satisfação, né? Como é que a gente faz? Se você tem coragem de falar aqui na minha cara. É ou não é? Eu já fiz isso. Pastor, já? Irmãos, eu estava vendo um dia desse, um psicólogo falando nesses podcasts, ele dizendo que quando a nossa honra é ofendida, ela se assemelha ao nosso cérebro como se a gente levasse uma surra. Principalmente as pessoas que têm honra. Aquelas pessoas que são corretas, que são direitas. Quando o nosso nome é jogado assim, como dizia aquela novela antiga, na época que as novelas prestavam. Quando o nosso nome é jogado na Medina, a gente quer limpar, quer ou não quer? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles tiveram uma postura completamente diferente. Eles falaram assim: a gente não vai gastar a nossa saliva, o nosso latim, como a gente costuma dizer no linguajar popular, se defendendo. É isso mesmo, a gente não se prostrou. Entenda uma coisa, meu irmão. A pessoa que pega briga com você, ela não está pegando briga com você, ela está pegando briga com Deus que você serve. Misericórdia.
A pessoa que pega briga com você, ela pega briga com Deus que você serve, não com você. Vou te mostrar na Bíblia. Volta ao versículo 15. Da outra vez eu nem li o 15, estou lendo hoje com vocês. Põe o versículo 15. Agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Em outras palavras, o rei Nabucodonosor não desafiou os três, ele desafiou o Deus que eles serviam. Você pegou aí? O grande erro do Nabucodonosor foi esse. Ele disse assim: quem é o Deus? E Deus está com D minúsculo, por quê? Só para eu falar algumas vezes, falar outra vez. Deus é um título. O nosso Deus tem um nome. Você sabia? Na verdade, ele tem alguns nomes. Os judeus chamam o nosso Deus de Adonai. Outro nome que ele é chamado Iavé ou Elohim. Quem está com a pulseirinha aí? O que tem na pulseirinha aí? Todá Elohim. Então ele estava falando aqui, será que o Deus, a entidade que vocês servem, não vai poder livrar vocês de mim? Não vai. O problema do Nabucodonosor foi pegar briga com o Deus que eles serviam. Todas as vezes que alguém levantar um falso contra você, ela não está pegando briga contigo, ela está pegando briga com Deus que você serve. E aí você já parte da batalha vitorioso. Agora, para você ter vitória, você tem que ter a postura dos três. Qual é a postura? Deixar Deus tomar as tuas guerras. Não se precipitar. Muitos dos nossos problemas, muitas das situações que nós passamos é precipitação nossa. O diabo não tem culpa. Eu acho que o diabo olha para a gente e fica com um caderno e uma caneta na mão, dizendo assim: rapaz, essa aí nem eu tinha pensado. Ó, ele fez tanta besteira com a vida dele, deixa eu anotar. Tem gente, irmãos, que é tão precipitado que nem o diabo quer andar junto. Eu acho que eu vou me perder andando com essa pessoa. Precipitação. Qual é o versículo que o pastor Paulo já pregou várias vezes aqui? Peca quem se precipita. O problema é você querer guerrear as tuas guerras. Se as tuas guerras são espirituais, você tem um Deus que guerreia por você. Amém ou não amém? A palavra de Deus fala que em Êxodo, acho que é capítulo 33, versículo 15, se eu não me engano, é 33, 15 a 33, 16. Deus, em uma conversa com Moisés, o povo de Israel ia para uma determinada batalha e Deus estava muito chateado com o povo. E Deus falou para Moisés assim: Moisés, vocês vão para a batalha e eu vou liberar um anjo meu para ir com vocês, mas eu não vou. À primeira vista isso é maravilhoso, vai um anjo com você. Você vai vencer a batalha, o anjo quem ordenou foi Deus. Só que o Moisés era altamente inteligente. Ele disse assim: se o Senhor não for com a gente, nem nos faça sair daqui. Em outras palavras, eu não vou para nenhuma batalha se o meu Deus não estiver na minha frente. Achou esse aí mesmo? Olha só. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Em outras palavras, eu não quero o anjo. Eu quero o meu Deus ao meu lado. As tuas batalhas vão ser vencidas pelo Deus que você serve se você chamar Ele para ir na batalha contigo. Quem está passando por alguma batalha aí? Você já experimentou colocar Deus na frente? E deixar Deus agir? E não se precipitar? E não querer tomar satisfação? Irmãos, a pessoa que difama contra você, seja em qualquer ambiente, igreja, trabalho, família, pastor, igreja, deixa eu falar uma coisa para você muito importante que eu já falei diversas vezes aqui. Em todo lugar tem todo tipo de pessoas. Tem ou não tem? Nas igrejas, em qualquer lugar, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer denominação, também tem todo tipo de gente. Pastor, tem gente pecadora na igreja? Oh, só o que tem. E por que não expulsa essas pessoas que fazem o errado, irmãos? Por dois motivos. Primeiro, que a igreja é do Senhor. Entra quem Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele trata. Amém? Segundo, que se for expulsar pecador, a igreja fica vazia, irmão. A gente faz culto só para a internet. Todo mundo peca, eu também. Você está entendendo? Então Moisés era altamente inteligente. Eu não vou travar essa batalha se o Senhor não for comigo. Você tem que tomar a mesma postura. Eu vou para uma reunião de negócios, o Senhor vai na minha frente. Eu vou fazer um exame, eu estou preocupado em fazer o exame. Eu morro de medo, pastor, de tomar aquela anestesia geral para fazer endoscopia. Eu morro de medo do povo me filmar falando besteira.
Tem gente que fala besteira, né? Eu já falei, ou então um vídeo meu falando besteira, porque eu fui uma endoscopia. Tem, mas não posso falar. Nunca mostro para ninguém, não. Estou com medo. Ou então saiu o resultado do exame. Coloca Deus na frente. Experimenta chamar o Deus que você serve para guerrear tuas batalhas. Porque deixa eu te dar uma notícia. O nosso Deus, Ele é um vencedor invicto. Ele nunca perdeu e nem empatou. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus para Ele. Ele não perde nem empata, Ele vence todas. Vence todas. E os três olharam para o Nabucodonosor e disseram assim: quanto a isso, a gente não vai nem gastar a nossa saliva, a gente não vai te responder. Aí eles continuaram no versículo 17. Eles começaram a falar coisas mais profundas ainda. Eles disseram assim, Daniel, pronto. Se o nosso Deus... Aí eles firmaram posição, em outras palavras. Era como se eles estivessem dizendo assim: o Senhor está exigindo que a gente adore essa entidade aí. Mas nós já temos uma. E a nossa entidade tem um D maiúsculo. Ele é o Deus. Se o nosso Deus, em outras palavras, a gente não adora essa estátua, a gente adora a Deus. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, em outras palavras, a gente trabalha para o Senhor, Rei. Nós fomos chamados para cá, nós fomos educados aqui, nós estamos trabalhando na Babilônia e a gente trabalha para o Senhor, mas a gente serve a Deus. A gente serve a Deus, não ao Senhor. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Mas a gente não vai adorar essa estátua que o Senhor está colocando para a gente adorar. Em outras palavras, a autoridade sobre a minha vida está no Deus que eu sirvo, não é o Senhor que é a autoridade sobre mim. Você conseguiu entender a profundidade? A autoridade sobre a tua vida é o Deus que você serve, não é essa luta. Vou falar de novo. A luta que você está passando não vai dizer para onde você vai, não é a autoridade sobre a sua vida. A autoridade sobre a sua vida é o Deus que você serve. Você acha honestamente que os teus passos em direção à casa de Deus são em vão? Você acha que Ele não está vendo? Você acha que Deus não está vendo a tua insistência? Qual foi a dica que Jesus Cristo deu? Ele deu várias. Mas uma determinada dica Ele disse assim, batei, abri-se-lhe-á, pedis e dá-se-vos-á. Em outras palavras, insistam em mim, que no momento correto eu libero a bênção de vocês. Essa campanha que você faz de 7 quinta-feira, pastor, eu já fiz a campanha de 7 quinta-feiras 3 vezes, eu já estou na 21ª. Pastor, eu comecei às 7 quintas-feiras no início do ano, a gente já está no final de outubro. E ainda não veio. Continua insistindo em Jesus, que no momento que você menos esperar, Ele desce com a tua bênção. Eles falaram assim, olha rei, a gente trabalha para ti, mas a gente serve a Deus. E se Ele quiser livrar, Ele livra. Ele livra da fornalha de fogo ardente que o Senhor está ameaçando nos colocar. O rei ficou mais irado ainda, porque a autoridade dele foi contestada na frente de todo mundo. Geralmente, eu aprendi isso na época que eu fazia faculdade de gestão. Um líder inseguro, ele detesta ter sua autoridade contestada na frente das pessoas. É ou não é? Você quer pegar um líder inseguro, é só contestar ele na frente das pessoas. E não precisa gritar, não, é só ser educado. Só contestar uma ideia, ele nunca vai gostar. Ele vai se sentir altamente inseguro. O Nabucodonosor era assim. Ele teve 3 pessoas que não eram nem nativas da Babilônia, contestando a autoridade dele na frente das pessoas. Ele ficou tão irado, que ele disse assim, acenda a fornalha 7 vezes mais. A fornalha já era quente. Acesa 7 vezes, irmãos. Às vezes a gente não aguenta sair de pés descalços no chão quente de meio-dia. Imagina acender uma fornalha dessa. 7 vezes mais. A palavra de Deus fala lá na frente que o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego tiveram suas mãos atadas e os pés amarrados, com todas as suas roupas. Às vezes a gente está igual o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, na frente da fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais, de mãos atadas, sem ter como se livrar. Quem já passou por essa situação? O que eles fizeram? Eles negaram a Deus? Eles foram levados para a fornalha. E a palavra de Deus fala que a fornalha estava tão quente que os funcionários do rei que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha foram queimados na porta da fornalha. Está no mesmo capítulo, mais da frente. Estava tão quente que os funcionários que estavam jogando eles na fornalha foram queimados do lado de fora.
E aí o rei ficou satisfeito, porque ele queimou os 3, ou ele pensava. A palavra de Deus fala que em um determinado momento o rei estava sentado e começou a olhar para a fornalha para ver o que ele tinha feito. Quando ele começou a olhar para a fornalha, ele começou a ficar um pouco encucado, como a gente costuma dizer, né? E começou a olhar. Aí ele chamou as pessoas que trabalhavam com ele e disse assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não joguei 4 homens lá dentro? Aliás, 3 homens lá dentro? Os funcionários falaram assim: foi. E por que eu estou vendo 4? E detalhe, aqui é para dar um glória a Deus para Jesus, bem forte. O quarto tem a aparência de um anjo. Às vezes você está pedindo a Deus para te livrar da fornalha, mas na verdade Ele está lá dentro te esperando para te encontrar lá dentro. A fornalha é a dificuldade, você já se tocou, né? Às vezes você está pedindo a Deus para te livrar daquela determinada dificuldade, quando Deus quer te encontrar lá dentro, para te honrar lá dentro e mudar a tua história dentro da dificuldade. Você consegue entender a diferença? A palavra de Deus fala, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas é o maior exemplo que a gente tem, irmãos. O nosso Cristo amado. A palavra de Deus fala que naquela fatídica quinta-feira, Ele chegou e ele experimentou uma emoção humana. Qual foi a emoção? De angústia. E como uma emoção humana invadiu Ele naquele momento, Ele fez a seguinte oração 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim este. Só que no final Ele encerrava a oração dizendo assim: porém, seja feita a tua vontade. Não. Deus livrou Ele da cruz. Deus encontrou Ele lá. Você consegue entender? Às vezes você está pedindo a Deus para ser livre de um problema, quando Jesus Cristo está querendo que você passe por esse problema para ser abençoado lá na frente. Ah, pastor, mas o mar está revolto. Jesus Cristo está no barco contigo. A muralha está se levantando. Jesus Cristo vai te ajudar a derrubar essas muralhas, igual Ele fez com o povo de Judá, com Jericó. Ah, pastor, mas o deserto está grande. Jesus Cristo vai pôr uma mesa no deserto para você. O que fala o Salmo 23? Os inimigos do Davi estavam cercando. E ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Em outras palavras, não me livra dos inimigos, não, me honra no meio deles. Você consegue entender a diferença, irmãos? Por muitas vezes você está pedindo a Deus para ser livre do problema, quando Deus quer te edificar no meio da dificuldade. Nem toda dificuldade é culpa do concorrente. Muitas vezes é Deus que está colocando essa dificuldade para te edificar, para te preparar e para te abençoar. Qual foi a dificuldade, voltando aqui ao exemplo que nós citamos, que o José do Egito passou? Ele foi vendido pelos... Se ele não tivesse sido vendido pelos irmãos, você acha que ele tinha ido parar no Egito? Quando ele foi parar no Egito, ele foi acusado de assédio sexual no ambiente de trabalho, injustamente. Você imagina uma cena dessa? Você está no seu ambiente de trabalho, no seu ganha-pão, no seu sustento para você e para sua família, e você ser acusado lá dentro de uma coisa que não fez. E pior, algo tão escandaloso como assédio sexual. O José foi preso na cadeia por 12 anos. Se o José não tivesse sido preso na cadeia por 12 anos, ele nunca tinha virado o governador do Egito. Ele tinha continuado sempre sendo o grande funcionário da casa do Potifar. Não reclame das prisões que você passa, não. Às vezes é Deus querendo te honrar lá na frente. Amém ou não amém? Os 3 foram jogados na fornalha de fogo ardente. Só que tinha um 4º homem esperando eles lá dentro. A palavra de Deus fala que o rei Nabucodonosor estranhou porque ele jogou 3 e tinham 4. O 4º tinha uma aparência de um anjo. E a terceira coisa que o Nabucodonosor estranhou foi: por que eles estão dançando lá dentro se eu joguei eles atados? O maior sinal de maturidade espiritual que todos nós iremos experimentar de Deus é passar por uma luta e continuar agarrado a Jesus mesmo no meio da luta. Existem situações que a gente passa, fornalhas que a gente passa, que a gente não pode desanimar, que Jesus Cristo vai estar esperando a gente lá dentro. Eu já falei isso aqui uma vez, acho no domingo pela manhã, não lembro se numa noite, vou falar para vocês. Eu passei por uma fornalha uma vez, está com pouco mais de um ano. Minha filha nasceu numa quarta, e na hora que ela nasceu, eu vi que ela ficou roxa. Eu nunca tinha entrado nem na sala de cirurgia, eu vi ela roxa. E eu falei, ela está roxa. E todo mundo ficou. Você sabe que na sala de cirurgia são vários profissionais, né? Temos aqui profissionais da saúde, são várias pessoas. E ela ficou roxa e gelada.
E colocaram ela num abafadorzinho, não é abafador, uma maquinazinha para esquentar a criança. Ela passou mais de 1 hora nessa máquina. E não, a temperatura dela não subia ao ponto, no mínimo, que tinha que subir para poder sair de dentro do centro cirúrgico. E foram feitos exames do coração. No frigir dos ovos, os médicos que estavam de plantão detectaram uma coisa e deram um diagnóstico. Eu estava no hospital com a Winnie operada. Eu saí do quarto um pouquinho e eu saí para atender um telefone. Eu não lembro o que foi. Quando eu voltei, estava a Olivia num becinho assim, que eles chamam, acho que é de panda, um becinho assim. E a Winnie toda operada, chorando como eu nunca tinha visto. E ela disse assim, o médico veio aqui. Eu digo, o que foi que aconteceu, Winnie? Só eu saí, acho que para atender o telefone. O que foi que aconteceu? Ela disse assim, o médico veio aqui e disse a seguinte frase: a sua filha tem uma anomalia séria no coração. E disse que a gente não vai receber alta e não tem previsão nenhuma de alta. E eu comecei a orar. O que eu fiz? Eu fui para o banheiro. Pastor, você foi para o banheiro de hospital? Fui para o banheiro do hospital, me tranquei e disse, Deus, sempre que a gente, com a criança nasce, a gente traz para cá para consagrar. Eu disse, Deus, a minha filha já é consagrada ao Senhor desde o ventre da mãe dela. Eu já orava, já abençoava e já ungia. E ela é tua. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva, mas se o Senhor me der a oportunidade de criar, eu vou agradecer. No dia seguinte, eu estava numa conversa, digamos assim, mais acalorada com os médicos lá no hospital. E um homem branco assim, um branco careca, bem alto, olhou para mim e disse assim, posso lhe ajudar, senhor? Eu digo, aconteceu isso, isso, isso. Ele disse, eu posso examinar sua filha? Eu digo, quem é o senhor? Ele disse assim, eu sou o diretor do hospital. Eu sou o chefe de cardiologia do hospital. E eu estou aqui escutando a sua conversa. Ele foi lá, examinou e disse assim, sua filha não tem nada. No dia seguinte, não, 2 dias depois, foi na sexta-feira. O que aconteceu entre a quarta e a sexta? A quinta. Qual o nome desse culto? Eu vim para a igreja. Você é louco? Chegou um irmão no domingo que eu contei, o irmão olhou e disse, pastor, você está doido? Numa dessa eu não saio nem de perto da minha mulher. Eu digo, eu não deixei ela só. Foi uma amiga da gente. Sabe aqueles amigos que são mais chegados do que irmãos? Chegou uma amiga da gente lá, na quinta-feira à tarde, para visitar o Winnie. Ela não sabia da situação. Eu só olhei para ela e disse, fulana, faz o seguinte, você pode ficar aqui até o final da noite? Que eu venho e troco contigo. Ela disse assim, posso? Aconteceu alguma coisa? Eu disse, eu quero ir na igreja. Aí ela disse, tá bom. Eu vim em casa, irmão, só o meu coração sabia como é que estava. Eu vim em casa, troquei de roupa e apareci na igreja. Os irmãos que sabiam que eu tinha virado pai no dia anterior começaram a me abraçar. Pastor, o senhor virou pai, glória a Deus. O que eu fiz? Eu que nada, irmãos. Virei pai, abraçava os irmãos. Eu cheguei aqui, o culto estava começando, os pastores estavam fazendo um louvor abençoado. Pastor Paulo, quando chegou, olhou para mim, o que tu está fazendo aqui, rapaz? Tua mulher teve um menino ontem, vai ficar com ela. Eu cheguei no ouvido dele, eu disse assim, aconteceu isso, isso, isso. Ele olhou para mim assim, vai para lá. Eu digo, eu vou daqui a pouco. Mas antes eu vim buscar o Deus que eu sirvo. Antes eu vim buscar o Deus que eu sirvo. Os pastores nesse momento abençoado olharam para a gente e disseram assim, como eles sempre falam, fale com o irmão que está do seu lado. O que eu fiz? Fui falar com os irmãos. Irmão, coisa boa, ele veio aqui na quinta-feira, os irmãos, pastor, glória a Deus, só virou pai. E como é que está a sua filha? Eu digo, é a minha cara. É a sua cara, pastor? Eu digo, a minha esposa serviu só de incubadora, a menina é a minha cara. E os irmãos riam, me abraçavam. Só eu sabia o que eu estava passando. No final da mensagem, o pastor Paulo chamou os irmãos para vir para cá. Eu fui bem para o canto do altar, fiquei escondidinho bem ali. Orei, quando terminei o culto, acho que eu falei com o pastor Antônio do dia. Pastor Antônio, o senhor faz a parte do ofertório, a parte dos avisos, ora pelas familiares, que eu vou precisar sair porque eu tenho que render a moça lá que ficou, eu vou para o hospital de novo. Tenho que levar, acho que a minha sogra estava aqui, minha sogra estava aqui. Benção, minha sogra, gente boa. Depois eu vou contar a história dela, um dia que ela foi se converter. Vocês querem que eu conte? Querem ou não querem? Minha sogra, ela já andava na igreja há anos, e ela nunca aceitava Jesus. Aí um dia o pastor chegou para ela e disse assim, minha filha, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você não aceita Jesus? Ela disse, pastor, agora não. Ele, mas o que é que está lhe impedindo? Você já é uma mulher de Deus. Você aceita, batiza, vai aos passos normais. Ela disse, pastor, eu tenho vergonha, porque tem uma coisa que eu tenho assim, que eu não consigo largar. Ele disse, não tem problema. O Espírito Santo vai te tratando. Mas o que é? Ela disse, eu tenho vergonha.
Mas o que é? Ele disse, pastor, eu gosto tanto do Amado Batista. A mulher ia perder a salvação por causa do Amado Batista, gente. Ele olhou para ela e disse assim, venha com o Amado Batista mesmo, minha filha, não tem problema. Voltando, acho que eu tinha que levar ela para o hospital. E eu vim para o culto, orei, joguei nos pés de Cristo. No dia seguinte, esse homem apareceu lá no hospital. Resumo, minha filha já está com 1 ano e 1 mês. Por que eu estou contando esse testemunho para vocês? Porque eu estava na fornalha aquecida 7 vezes mais, mas eu estava dançando lá dentro. Jesus Cristo foi me livrar lá dentro. Você fica pedindo para ser livre da fornalha, o Senhor está lá dentro te esperando para te honrar. Vou falar de novo, o Senhor está esperando para te honrar lá dentro. Experimenta dançar na fornalha com Ele. Experimenta confundir o diabo. Eu acho que o diabo, quando vê você passando por uma luta e vê que você não reclama do Deus que você serve, eu acho que ele fica com enxaqueca. Rapaz, eu estou com dor de cabeça, que eu não sei o que ele faça com essa pessoa. E essa pessoa não reclama do Deus que ela serve. Está igual o Jó. O Jó perdeu tudo, só sobrou a mulher. E a mulher que sobrou para o Jó, meu Deus, irmãos. Lembrei de uma música que tinha um cantor famoso, esse cantor já morreu, o meu primo escutava direto. O meu primo tinha um Verona, o novo. Um Verona. E ele andava, eu pegava carona com ele, ele escutava uma música de um cantor chamado Bezerra da Silva. O Bezerra da Silva cantava uma música assim, ó. Levei minha nega pro inferno e o diabo não quis aceitar. Eu digo, imagina como era a mulher, hein? Tem gente que é igual a mulher que o Bezerra da Silva cantava. A mulher do Jó. A mulher do Jó, ela fez o seguinte, ela disse assim, ó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não mandou o Jó morrer, ela mandou primeiro ele usar a boca dele para amaldiçoar o Deus que ele servia. Tudo que o diabo quer é que você amaldiçoe o Deus que você serve. Você não pode fazer isso. Você tem que se controlar. As situações estão vindo e você se mantém a sua postura. Senhor, meu coração está angustiado. E se angustiar não é pecado não, irmãos, é normal. Jesus Cristo se angustiou, como nós falamos agora há pouco. O meu coração está angustiado, mas eu estou te servindo. As situações estão vindo, mas eu não te largo de jeito nenhum, porque lá na frente tem vitória. Você tem que fazer igual o Sadraque e o Abednego. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. De qualquer maneira, eu não vou largar Ele. Amém ou não amém? A Bíblia fala que estavam os 4 lá e o rei ficou. Mas eles estão soltos, eu joguei eles amarrados. Manda trazê-los, manda jogá-los para fora. E a palavra de Deus fala que os 3 saíram da fornalha. Quando os 3 saíram da fornalha, a Bíblia é específica em dizer, nem o fio de cabelo ficou chamuscado e nem as roupas cheiravam a queimado. Você acha que a fornalha que você está passando é para te destruir? É não, irmão, é para te honrar. Está fraco demais. A fornalha está aquecida 7 vezes mais. É para honrar o que Deus que você serve, para te honrar através dele. A luta que você está passando vai ser conhecida pelas pessoas que te cercam. Existem 3 tipos de pessoas que te cercam. 3. A psicologia fala que são 3. As pessoas que querem te ver mal, as pessoas que querem te ver bem e as pessoas que não estão nem aí, querem ver só o circo pegar fogo. Todas essas pessoas vão ver o Deus que você serve, vão ver vocês livrados ou livres da fornalha. Você crê nisso ou não crê? Eles foram livres. Quando eles saíram, o rei ficou atônito. O rei ficou embasbacado. Ficou apoplético. Ele ficou olhando assim, ficou olhando, olhava para o lado, olhava para o outro assim. Eu não joguei vocês lá. E vocês saíram agora, o que aconteceu? O rei, o Deus que nós servimos, nos livrou. Aí o rei baixou um decreto. Está no versículo 29. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, no início do capítulo nós lemos que o Nabucodonosor ficou irado, porque eles não estavam adorando a estátua do Deus babilônico. E agora o Nabucodonosor já está encerrando o capítulo dizendo, bendito seja o Deus que eles servem. Nem estátua tem. As pessoas olham para você e fazem igual o salmo lá que o pastor Paulo já leu aqui, já pregou algumas vezes. Onde está o seu Deus? Acho que é Salmo 115, é? Onde está o seu Deus? Em outras palavras, se você está passando por uma luta tão grande, cadê o Deus que você serve? Não vai livrar você não? E você se mantém tranquilo. No momento em que Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. De qualquer maneira, eu estou apegado a Ele. Você sabe qual foi o grande segredo do Jó? Ele teve alguns, mas o grande segredo do Jó foi se apegar ao abençoador e não à bênção. O Jó perdeu tudo, mas ele não largou o abençoador. Ele sabia assim, aquele que me abençoou uma vez pode me abençoar de novo. Que a Bíblia fala no livro de Lamentações, eu quero trazer à memória aquilo que me dá
Em outras palavras, o Deus que me abençoou lá atrás, Ele é completamente poderoso para me abençoar novamente. É isso aí, Vitor? Pronto. Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a um Deus que não era o Deus dele. Versículo 29. Portanto, faço um decreto. Se o primeiro decreto tinha sido adorar a estátua, o decreto do Nabucodonosor no final do capítulo foi diferente. Portanto, eu faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Em outras palavras, não vai ser mais essa estátua aí que vai ser adorada, vai ser o Deus deles três. Olha só, que por causa de 3 pessoas que não negaram a Deus, toda uma nação começou a adorar Jesus Cristo. Toda uma nação começou a adorar a Deus. E que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O teu Deus vai ser conhecido como o Deus que te livrou e te abençoou. Põe o versículo 30. Então o rei fez o que, irmãos? Fez o que, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles teriam prosperado se não tivesse passado pela fornalha? Você está entendendo por que você está passando por luta? Lá na frente tem prosperidade de Deus para a tua vida. Você está entendendo por que você está passando por essa fornalha? Por que tem um gigante na tua frente? Você acha que o Davi tinha sido promovido se ele não tivesse derrotado Golias? Todos os gigantes que você enfrenta são da parte de Deus para você. São propositais. E detalhe, o Davi não foi enfrentar gigante, tá? O Davi foi levar comida para os irmãos. Apareceu um gigante, ele não perdeu a oportunidade. Porque o Davi entendeu que o gigante estava fazendo a mesma coisa que o Nabucodonosor estava fazendo. A palavra de Deus fala que o Golias estava no vale de Socó e Azeca, insultando a nação de Israel e insultando o Deus da nação. O Golias dizia assim, ó, não vou falar ipsis literi, tá? Mas em suma era isso. Não, o Deus de vocês não pode livrar vocês, não. O Golias ficava gritando durante 40 dias. O Golias estava insultando o Deus da nação. Volto a repetir o que eu falei lá no início. Todas as vezes que você estiver numa batalha, essa batalha não se levanta contra você, se levanta contra o Deus que você serve. E você já vai ser vitorioso automaticamente. Amém ou não amém? Trouxe alguns versículos aqui só para finalizar. Vai rápido. Rápido. Vamos ler 1, 2, 3. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará contra os seus, para dar a vitória a vocês. Isso é palavra de Deus. Quem está precisando de vitória aí? É Deus que vai lutar e vai dar a vitória para você. Põe o próximo versículo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está do que o que está no mundo. Aquilo que estava dentro do Sadraque, do Mesaque e do Abednego era muito mais forte do que estava fora. Próximo versículo. Não temas, porque eu sou. Palavra de Deus para você nessa noite. O Senhor é contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a mão direita fiel, com a mão direita de justiça. É por isso que você não caiu ainda, porque Jesus Cristo está te sustentando de pé. Tem algum outro versículo? Vamos lá. 1, 2, 3. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e não se apavore, nem desanime, pois o Senhor... Você entendeu que todos esses versículos falam de Deus, não da gente? Não é a gente que vai vencer, é Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Quem está precisando aí que Deus vai te alcançar lá dentro da fornalha? Pois vem aqui na frente, para a gente orar no nome de Jesus. Vamos